agora. Bolsonaro já tinha passado por atendimento médico há 2 semanas, em razão de soluços e vômitos, quando precisou ser levado para um hospital particular. Bolsonaro também retirou lesões na pele que foram diagnosticadas como câncer. São 10h51, vamos girar, vamos ao interior do estado. Repórter Mirante News. Trazer a participação do repórter Antônio Filho. Homem esfaqueado após acusar desafeto por furto de celular. Antônio Filho, no ponto final. O episódio envolveu marido, mulher e uma terceira pessoa que foi esfaqueada. A polícia militar agiu rápido e o agressor foi preso em flagrante com a arma do crime. O fato ocorreu por volta de 1h da madrugada em um bar na cidade de Paulo Ramos. Roger Rodrigues disse aos policiais militares que estava no bar com a mulher, quando Antonilson lhe chamou para um particular próximo ao banheiro do estabelecimento e lhe acusou de ter subtraído um celular. Ele negou a acusação. Os dois iniciaram uma discussão. Thaisa, esposa do acusado, tentou defendê-lo e foi agredida por Antonilson. Os dois homens travaram uma luta corporal. Roger desmaiou após um soco de seu desafeto. Em seguida, ele foi em casa, pegou uma faca e retornou ao local. E a discussão foi reiniciada. Antonilson foi esfaqueado na lateral esquerda do abdômen. De imediato, foi levado ao hospital municipal, onde passou por cirurgia. Roger e a arma do crime, a faca, foram apresentados na 16ª Delegacia Regional de Bacabal. De Paulo Ramos, Antônio Filho, para Mirante News FM. Que loucura, né? Meu Deus do céu. Eita, rapaz. Situação complicada. São 10h53. 10h53. Deixa eu trazer aqui também o Pedro Lacerda, porque Eduardo Bolsonaro deve ser notificado de denúncia da Procuradoria-Geral da República através de edital. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu nesta segunda-feira que o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, seja notificado por edital sobre a denúncia apresentada contra ele pela Procuradoria-Geral da República. Ao fundamentar a decisão, Moraes afirmou que Eduardo tem criado dificuldades para ser notificado e que está no exterior para fugir da lei. A medida foi tomada após o oficial de justiça designado pelo Supremo para intimar o deputado devolver o mandado de citação sem cumpri-lo. Nos processos penais, a intimação pessoal dos acusados é obrigatória. Moraes alega ainda que Eduardo Bolsonaro já admitiu pelas redes sociais sua atuação junto a autoridades americanas contra instituições brasileiras. O ministro também afirma que o deputado está naquele país para evitar a responsabilização judicial no Brasil. Conforme Moraes, Eduardo Bolsonaro deverá ser notificado via edital, com a comunicação oficial da denúncia sendo publicada em algum veículo de comunicação público. O deputado terá 15 dias para apresentar sua defesa prévia no caso. Já o blogueiro Paulo Figueiredo, que também foi denunciado pela PGR, Moraes determinou que a notificação seja realizada por meio de carta rogatória, procedimento de citação que envolve as diplomacias brasileira e norte-americana. O procedimento foi adotado porque Figueiredo é residente permanente nos Estados Unidos. O ministro também determinou que a denúncia seja desmembrada em 2 processos e passem a tramitar de forma separada. Na semana passada, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo foram denunciados pela PGR pelo crime de coação no curso do processo legal. Valeu, obrigado pela participação aqui com a gente. 10h56. Terminando o programa, deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Edson Bazola. Está aniversariando hoje, muita saúde, muitas felicidades, muitos anos de vida, também integrante do grupo dos Biriteiros, né? Que ele possa aproveitar o dia de hoje ao lado da família e dos amigos, um dia todo especial.
Também parabenizar minha irmã Rita Aragão, que está aniversariando hoje. Muita saúde, muitas felicidades, muitos anos de vida, que a gente possa comemorar essa data ainda durante muitos e muitos anos, né? Todo mundo junto, e a gente lhe ama bastante, minha irmã. Então, muita saúde e felicidades no dia de hoje. 10h56, fim do ponto final, tá? O programa volta amanhã a partir das 8 da manhã. Na sequência vem aí atualidades. Saúde do coração, pressão 12/8, passa a ser considerada pressão alta. Entrevistados, José Albuquerque de Figueiredo Neto, presidente do CRM do Maranhão, Maria Jaqueline Silva Ribeiro, médica cardiologista, e Ribamar Costa, coordenador de cardiologia do Hospital São Domingos, e Iron Braga, educador físico. Todos entrevistados por Marcelo Rodrigues e Tiago Bastos. Nosso muito obrigado e até amanhã com mais um ponto final. Valeu, gente. Um abraço e até amanhã. ZYR 138, Rádio Mirante News FM 104,1, 40 kW de potência. Estúdio na Avenida Ana Jansen 200, São Francisco, São Luís, Maranhão. Hora certa, Revemar. Pensou em seminovos, pensou em Revemar. WhatsApp 992450526. 10h57. Tá procurando um carro com preço, qualidade e garantia de até 2 anos? Na Rivemar Seminovos você encontra entrada facilitada nos cartões e a melhor avaliação do seu usado. SUVs, picapes, hatches e compactos, as melhores opções do mercado. Visite uma de nossas lojas na Avenida dos Holandeses e feche o melhor negócio hoje mesmo. WhatsApp 98992450526. Acesse @Revemar Seminovos São Luís. O mais completo debate de política e atualidade no rádio. Reunindo jornalistas e convidados na 104,1. Panorama. De segunda a sexta, às 5 da tarde. Se o seu médico pediu ressonância, escolha quem tem estrutura de verdade. Na Clínica Bem Família, você faz seu exame com tecnologia de última geração, imagens digitais de alta definição, com agendamento rápido e preços acessíveis. Atendemos por plano de saúde e particular. Agende agora mesmo pelo WhatsApp 98991784122. Clínica Bem Família. Há 10 anos, cuidando bem de você. Pela primeira vez em São Luís, o tradicional circo europeu, Le Petit Cirque. As maiores atrações do mundo mágico do circo, reunidas em um show inesquecível para toda a sua família. A partir do dia 10 de outubro, no São Luís Shopping. Ingressos antecipados. Acesse o nosso perfil no Instagram, @lepetit.cirque. Le Petit Cirque, o tradicional circo europeu. Fribal, especialistas em carne, informa a temperatura. 30 graus. Tem na Fribal, carne boa, economia, qualidade todo dia, mais sabor aonde tem na Fribal. Ofertas especiais Fribal. Acém chambaril bovino resfriado, R$19,99. Peito e paleta bovina resfriada com osso, R$22,99. Todo dia mais sabor aonde tem na Fribal. Tem na grelha, na panela, tem no forno, no espetinho, carne boa a gente tem na Fribal. Tem na Fribal, tem na Fribal. Participe da programação da Mirante News. WhatsApp 98 99142 5060. E telefone 3215 5060. Agora, na Mirante News FM, atualidades. Os assuntos em pauta no momento. Os temas do dia a dia em debate. Aqui na 104,1. Marcelo Rodrigues.
11 horas na capital maranhense, um ótimo dia a você ligado na Rádio Mirante News FM nesta terça-feira, hoje dia 30 de setembro de 2025. Está no ar seu podcast Atualidades aqui na 104,1. Eu sou Marcelo Rodrigues, estou na companhia dele, Tiago Bastos. Bom dia, Tiago. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos nossos ouvintes, telespectadores, você sintonizada no Atualidades Podcast, na edição desta terça-feira, dia 30 de setembro. E hoje, Marcelo, vamos falar sobre a saúde do coração, né? Que nos move diariamente. E aqui a gente vai falar sobre algo que foi meio que divulgado nos últimos dias, nas últimas semanas, mas nós vamos saber aqui dos nossos especialistas se é isso mesmo, né? Pressão 12/8, que era aquela pressão que quando a gente media estava tudo certo. Vai mesmo agora ser considerada pressão alta? É o que nós vamos saber, lembrando a você que a hipertensão é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados de pressão arterial, pode ser aí um sinal de alerta. E nós vamos falar sobre estes e outros assuntos aqui no Atualidades. Marcelo. Aproveitando também que ontem foi o Dia Mundial do Coração, Verdade, estamos isso. aqui para tratar sobre a Dia saúde 29. desse órgão extremamente importante para o nosso corpo. 11 horas e 2 minutos, destacando para você que o Atualidades tem a coordenação de Zeca Soares, a produção deste episódio por Ana Clara Dias. Na mesa de áudio está ele, Wesley Lima, comandando as mídias da sua 104,1. Estamos ao vivo nas mais diversas plataformas, convido você a nos acompanhar. Você pode sintonizar no seu rádio, nossa frequência é essa, 104,1 FM. Para quem está no smartphone ou no tablet, o nosso aplicativo está à sua disposição, baixe, é de graça, Android ou iOS. Para quem nos acessa pelo computador, acesse aí no seu navegador mirantenews.com. No YouTube, o nosso canal também está disponível. Se inscreva, ative as notificações, compartilhe o canal da Mirante News FM na internet, deixa aquele like para a gente saber que você está interagindo conosco. Se tiver alguma dúvida, a sua oportunidade é essa. O espaço do chat está à sua disposição, assim como o nosso WhatsApp. O número é o 991425060. Vou repetir para você, anota aí, 991425060 é o WhatsApp da Mirante News FM. E para falar sobre esse assunto aqui no nosso podcast Atualidades, estamos recebendo a cardiologista Maria Jaqueline Silva. Está aqui conosco, bom dia, seja bem-vinda à nossa Mirante News FM. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Compondo nossa mesa também está o educador físico Ilon Braga, ele que está aqui também para trazer essa perspectiva de cuidar da saúde do coração também. Sem faz dúvida, parte da atividade física, né, Tiago Bastos? Sem dúvida, nesse boom que nós estamos, né, muita gente com buscando certeza. bem-estar físico. Ilon, seja bem-vindo ao nosso Mirante News FM, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu agradeço a oportunidade da gente estar falando sobre um tema que é super importante, que é a prática de exercício físico e desmistificar alguns episódios sobre a mesma. Na nossa mesa também está o José Albuquerque Figueiredo Neto, ele que é presidente do Conselho Regional de Medicina aqui no Maranhão, também cardiologista. Doutor Albuquerque, seja bem-vindo à nossa Mirante News FM. Muito obrigado também por aceitar nosso convite, tudo bem? Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. E para completar aqui a nossa grande mesa, viu, Tiago? Estamos com o Ribamar Costa, que é coordenador de cardiologia do Hospital São Domingos. Ribamar, seja bem-vindo ao nosso Mirante News FM. Muito obrigado também por aceitar nosso convite, tudo bem? Bom dia, Marcelo, Tiago, bom dia, audiência. Um prazer estar aqui com vocês, com essa mesa altamente qualificada. Vamos começar com o doutor Albuquerque, viu, Tiago? Diga. Explicando que modificação foi essa, né? Se é que teve. Chegou a notícia que passou agora a ser considerado 12/8. Todo mundo mede a pressão, afere a pressão, né? Melhor falando. Uhum. E quando dá ali, 12/8 tá tudo certo, tá normal, a pressão tá normal. Que modificação foi essa, doutor Albuquerque? Se é que ela aconteceu? Bom dia. Não, ela aconteceu de fato, né? Mas eu acho que foi extremamente interessante, como a gente comentou aqui um pouco antes, porque chamou a atenção para o assunto. Então, lembrar que a hipertensão é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares e sempre é bom que a gente chame a atenção desse aspecto. Então, o que se chamava 12/8 como considerado normal, ele passa a ser considerado não como hipertensão, mas já é uma pressão que seria chamado de pré-hipertensão. E a ideia dessa mudança foi chamar a atenção justamente para essa comorbidade, que é a hipertensão, para que o indivíduo que já alcançou os níveis de 12/8, ele se torne mais atento. Então ele faça mudança dos seus hábitos de vida, então se ele é sedentário vai fazer atividade física, se ele é obeso vai perder peso, se ele tem algum outro fator de risco, ele vai controlar melhor esse fator de risco, justamente porque como a hipertensão é um fator para o desenvolvimento da doença cardiovascular, se eu começar a tomar essas medidas de uma maneira muito precoce, eu atraso ou retardo o desenvolvimento dessas doenças. Então, 12/8 deixa de ser considerado uma pressão normal, mas não quer dizer que o indivíduo que tem 12/8 ele já é hipertenso. Então, ele vai estar numa fase de transição entre o que seria o normal e o que é o hipertenso. Então, se a gente traduzir para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, doutor Albuquerque, me corrija, por favor, se eu estiver errado. Medir a pressão, 12/8.
Não é para ir no médico correndo nesse momento, mas é para ligar o sinal amarelo, é isso? Exatamente, não é uma emergência. O que você precisa entender, minha pressão começa a subir, eu estava ficando nessa faixa nova agora, e agora eu preciso me tratar melhor. Vou identificar se eu tenho outros fatores de risco, sou diabético, tenho colesterol alto, se eu fumo, parar de fumar, fazer atividade física. Então, é para acender o sinal amarelo de que, olha, você talvez precise já começar a tomar algumas medidas já. Agora, mas não numa emergência. Não na emergência. Agora, doutora Jaqueline, Maria Jaqueline, a gente está falando de coração, né? Iniciamos falando sobre pressão arterial. Quanto que uma coisa está relacionada à outra e esse sinal de alerta, quanto que ele pode desembocar e algum alerta também para a parte cardiológica, por favor? A hipertensão tem tudo a ver com o coração. A hipertensão é o principal fator de risco para as doenças cardiovasculares. Então, para a gente ter uma ideia, mais de 50% de todos os casos de acidente vascular cerebral, ou derrame, popularmente conhecido, são causados diretamente pela hipertensão. E quase esse percentual dos infartos tem relação direta com a hipertensão também. Então, quando a gente fala de pressão alta, a gente está falando da doença que mais causa eventos e complicações cardiovasculares. Então, é extremamente importante que a gente conheça o nosso valor de pressão arterial e tome as medidas necessárias para evitar esse aumento, que muitas vezes independe das nossas atividades ou do nosso cuidado, porque a gente sabe que a idade é um fator de risco para a elevação da pressão arterial. Por outro lado, o estilo de vida tem um impacto enorme na forma como a pressão arterial se comporta ao longo da vida. Agora você tem ali um perfil etário de público que normalmente é atingido por uma doença cardíaca. No entanto, a senhora falou algo importante, hábitos de vida. Cada vez mais a vida está acelerada. Esse perfil etário vem modificando também? Muito, muito. Antigamente falava assim, não vou me preocupar com isso porque problema no coração é coisa de velho. Né? E a gente tem visto o acometimento cada vez mais precoce, né? Quando a gente fala dos fatores de risco, a hipertensão, diabetes, obesidade, afetando crianças, adolescentes, que serão adultos muito mais propensos a terem a doença, uma vez que ficam expostos a esses fatores de risco por um período muito longo da vida. Perfeito. Você quer falar alguma coisa? Não, só trazer para o Marcelo. Diga, Marcelo. Olha, a gente falou sobre aferir a pressão, viu, Thiago? Nosso ouvinte aqui já foi lá na maquininha. Não acredito, você tá de brincadeira. E ele trouxe imagens, viu? E ele tá perguntando, eu verifiquei minha pressão e deu esse resultado, 12/8. O aparelho, ele já perguntou, o aparelho é confiável? Esse resultado está na normalidade? Como o doutor Albuquerque já começou aqui a nossa conversa, acende o sinal de alerta, né? Já é para você ali ter o acompanhamento com o especialista, aprofundar um pouco mais para saber o que você pode fazer ali, quais seriam as orientações, né, doutor Albuquerque? Perfeito. Lembrar que primeiro que uma medida isolada não tem valor nenhum. Então, liguei para o nosso ouvinte que quando ele mede uma medida isolada, esse número pode representar, por exemplo, ele está com raiva, está com medo, está com dor, está ansioso, dormiu mal, ficou preocupado porque a gente disse que 12/8 ficou preocupado porque 12/8 era normal, a pressão pode estar mais elevada. Então, o diagnóstico é feito por medidas repetidas ao longo do tempo e que vão ficar acima de 14/9. Esse ainda é o critério para o diagnóstico. Então, dizer ao nosso ouvinte, primeiro, uma medida isolada para ele não se preocupar. Se eventualmente em outras medidas isoladas ele começar a ter 12/8 repetido, aí acende o sinal amarelo para ele começar a investigar. Quanto aos aparelhinhos, também é a mesma coisa. Tem que ver qual o tipo de aparelho que ele está usando, se é de uma boa marca. Existe no site, você pode ver se esse aparelho é validado ou não. Esse aparelho, a cada 6 meses, ele tem que ser feito uma manutenção para ver se ele está funcionando de maneira adequada. Então, lembrar que existe medidas da pressão que vão ser erradas, ou porque o aparelho não está adequado, ou o tamanho do manguito, naquela forma tradicional de medir, não é adequado para o braço dele. Então, lembrar, uma medida isolada não é para acender o sinal de alerta, mas se várias medidas isoladas começarem a ficar 12/8 ou mais, ele precisa, então, ser investigado. Também ele está aferindo o tempo todo, né? É verdade. Isso vai ser afetado. Diga, doutora. Inclusive, em relação à medida, a gente estimula que o paciente faça a aferição da pressão arterial. Mas é interessante que o paciente converse com seu médico para que ele oriente como que essa medida deve ser feita. Então, desde o uso do aparelho, né, corretamente, com aquela parte que fica no braço do tamanho adequado para a circunferência do braço, a pessoa tem que estar sentada com os pés apoiados no chão, as costas apoiadas na cadeira, a palma da mão voltada para cima, não pode apertar como quando a gente vai tirar sangue, não pode estar com a bexiga cheia. Então, tem alguns cuidados que o médico orienta o paciente para que ele faça a aferição
prescrição o mais corretamente possível, para que a gente consiga realmente levar esse valor em consideração. Para falar com o Dr. Ribamar, que perfil de paciente tem chegado aos consultórios preocupados com questões cardiológicas? E outro ponto, eu tive um caso na minha família, por exemplo, caso qualquer de pessoa com problema cardíaco. Eu devo me preocupar mais? O que você pode dizer? Acho que a doutora Jaqueline até já abordou rapidamente isso, que assim, existem os fatores de riscos modificáveis, e o doutor Albuquerque e a Jaqueline já falaram, que são aqueles que a gente consegue interferir. Parar de fumar, fazer exercício, alimentação, isso a gente consegue modificar. O sedentarismo, mas tem coisas que são imutáveis. Um deles ainda, né? A genética é um deles. E o fator genético talvez seja ainda o principal causador da hipertensão e das doenças, de um modo geral, coronarianas também. Então tem um peso muito importante. Aí você pergunta, qual o perfil da população? Também vai de encontro com o que a Jaqueline falou. Habitualmente, a população de 50, homens acima de 50 e mulheres acima de 60, ainda é a faixa mais habitual de hipertensão. Mas cada dia mais você vê gente na casa dos 20, 30, com hipertensão. Por quê? Mudança do estilo de vida, sedentarismo cada vez mais intenso, alimentação pior. E ainda tem aqueles também frequentadores de academia que usam indiscriminadamente alguns produtos para auxiliar o ganho mais rápido, atingir metas mais rápidas. E a gente sabe que aqueles produtos também interferem na pressão arterial, na formação de placas no coração, pode levar a derrame, AVC. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. E eu lhe perguntar o seguinte, para passar a bola já para a parte da atividade física. O senhor tem recebido, por exemplo, perfil de paciente? Eu quero iniciar minha vida na academia, quero saber como é que está meu coração. Isso é muito importante, porque assim, atividade física, de um modo de atividade física leve, tipo caminhar, fazer uma hidroginástica, você nem precisaria de muita autorização mas se você vai para uma academia, para um treino regular, e se você já tem alguma dos 30 para cima, vai fazer uma atividade mais forte, uma história familiar, é aconselhável, e o nosso colega aqui pode confirmar, que ele passe por uma avaliação básica no cardiologista. Ainda tem as doenças que o paciente tem desde que ele nasceu, que ele nem sabe. Muitas vezes, não relacionadas à pressão arterial, por exemplo. Mas pode ter outros distúrbios cardíacos. Que ele não sabe. Um de coração espessado, dilatado, que pode levar a uma morte súbita, uma arritmia, que pode levar a uma morte súbita na atividade física. Então, assim, sempre é bom uma primeira consulta, fazer uma avaliação geral, para poder ser liberado com mais segurança para a atividade física. Não é incomum você ver atletas profissionais. Quantos casos você já viu de morrer durante o jogo? Isso são atletas profissionais, que são teoricamente muito avaliados. No ano passado teve um caso, né, no jogo internacional, São Paulo Nacional, né, um jogador teve um mal súbito no campo. Copa do Mundo, aquele jogador da Dinamarca que teve que Isso, o Eriksen. Mais emblemático, o Eriksen. Euro, né? Continuou jogando com marca paz, mas continuou jogando. E ali ele me parece que foi ressuscitado no campo, né? Teve uma parada cardíaca. Não sei nem se o termo é esse, ressuscitação. Foi é isso, né? Ressuscitação, né? Isso. Um sistema muito eficiente de ressuscitação lá na Europa que eles tinham, altamente eficiente, no imediato ressuscitaram, o cara voltou e hoje joga bola jogando com uma capaz. Agora, eu queria só fazer uma consideração. Então, quando a gente fala do termo genético, ele é um termo muito amplo, tá certo? Então, como o Zezinho falou, você vai ter doenças que são geneticamente determinadas, tá certo? E que muitas vezes a primeira manifestação pode ser a morte súbita, como foi no caso desse jogador. Mas, por outro lado, você pode ter já uma história da família. Eu tive um primo que morreu jovem de repente, tive um tio que morreu jovem de repente. Então, essas histórias da família chamam a atenção que, eventualmente, você tem um problema genético e essa avaliação é feita de maneira mais, digamos, objetiva. No caso da hipertensão, a gente não tem uma doença genética específica que leva à hipertensão. É uma doença provavelmente poligenética, vários genes estão envolvidos, então a gente não tem um marcador específico para quem vai ter hipertensão. O que pode ajudar é a história familiar. Então, se você nasce numa família que o pai é hipertenso, a mãe é hipertensa, os tios eram hipertensos, você tem uma maior chance de vir a ser hipertenso. O que não quer dizer que você vai se tornar hipertenso, também não é uma sentença condenatória. Mas se você tem esse fator de risco, você vai começar também mais cedo a fazer as medidas de prevenção. Então, se cuidar mais, ver seus outros fatores de risco. E eu sugeri, concordo com o Zezinho, mas eu acho que hoje, com a possibilidade que a gente tem, eu acho que todo indivíduo que vai iniciar uma prática desportiva, ele deve fazer uma avaliação cardiológica prévia. Sim. Né? É exigência, né, Irlão? É exigência, é uma premissa, porque a gente precisa entender que existe uma diferença de atividade física e exercício físico. A atividade física é toda e qualquer atividade que a gente faz ao longo do dia. O exercício físico não. É uma atividade sistematizada que tem como obrigação causar mudanças morfológicas e fisiológicas no organismo do indivíduo. E vale ressaltar que todo exercício físico é uma atividade de risco.
verdade, porque ele vai alterar a frequência cardíaca. E a gente citou aqui alguns exemplos de atletas, pessoas de alto rendimento, com certeza foram avaliadas, fizeram seus procedimentos e ainda assim estão sujeitas, né? E aí eu toco no ponto que os colegas, na verdade, deram um exemplo aqui de um atleta que acabou passando mal. A grande maioria da população querem treinar de forma avançada sendo iniciante. E vale ressaltar que nenhum atleta de alta performance, ele é um atleta natural. Por isso que a gente tem um conselho de exame antidoping que legaliza substâncias que eles podem utilizar. E quem está aqui desinformado quer treinar 6, 8, 10. Existe uma metodologia de treinamento. Para cada indivíduo, eu tenho que levar em consideração o princípio da individualidade biológica. E é escalonado, né? Exato. É gradativo, né? Então, crianças devem fazer treino resistido de 2 a 3 vezes na semana, 30 minutos. O recomendado, o recomendado, né? Que foi estudado, porque existe o processo de mineração óssea, né? O excesso desse treinamento pode causar algumas mutações, como o gigantismo, entre outras. Já o indivíduo adulto tem que treinar de 3 a 5 dias semanais e compreender que a recuperação neuromuscular é um fator importante do treinamento. Não é porque eu estou em descanso que eu não estou treinando, eu estou recuperando. É nesse momento que as fibras musculares começam a se regenerar. E já se preparando para o próximo treinamento. Diga, Marcelo. Irlon, só para exemplificar para o nosso ouvinte aí que escutou você falando, atividade física, exercício físico. Se você se levantar aqui da cadeira, for até ali beber uma água, você fez uma atividade física. E aí, para o exercício físico, você tem ali o planejamento, utilizar que uma não carga. aumenta o gasto energético, né? Então, é exercício físico. Teu coração vai trabalhar mais no exercício físico. O exercício físico não. Ele promove, né, esse desequilíbrio funcional. Agora, doutora Jaqueline, a senhora estava falando ainda há pouco que o perfil etário mudou. Então, a senhora está recebendo provavelmente pessoas mais jovens, mais preocupadas com o bem-estar, com a saúde e tudo mais. Como é que essas pessoas chegam? E aí, tratando da questão da atividade física, há um componente a esse trabalho, que são os suplementos hoje. Quanto que as pessoas devem ter cuidados na utilização desses suplementos, utilizá-los da forma mais correta para evitar, inclusive, problemas. Inclusive, Thiago, é um questionamento aqui do meu xará, Marcelo Santos, que ele está dizendo que ele faz uso da creatina e ele queria saber se isso pode alterar a pressão dele, se tem alguma interferência no organismo dele. Uhum. Bom, como o próprio nome diz, suplemento é suplemento. Então, todos eles têm indicações a partir do momento que eu não consigo consumir dentro de uma alimentação balanceada aquilo de que meu organismo precisa, certo? Então, a ideia é que eu só vou suplementar aquilo de que eu, de fato, precise. Né? Quanto à creatina, existem vários estudos mostrando vários benefícios da creatina, não só quando a gente fala de exercício físico, né? Mas alguns trabalhos mostrando efeito benéfico na cognição, né? Diminuição do nível do risco de demência, enfim. E ela não interfere em absolutamente nada com a pressão arterial. E uma dúvida muito comum que a gente recebe é o medo de alterar a função renal. Né? Então, essa é uma outra história. A creatina não altera a função renal. Na verdade, o que acontece é que quando a gente consome a creatina, ela é metabolizada pelo nosso organismo e pode aumentar os níveis da creatinina, que é o exame que a gente utiliza para avaliar a função renal, um dos exames. Então, nesse caso, o médico deve estar atento a lançar mão de outro exame que não sofra a influência, né, do uso da creatina, que é a cistatina C, para avaliar a função renal do paciente, certo? Então, com relação à suplementação, conversar com um bom nutricionista, né, que vai orientar de forma adequada. E em relação ao aparelho cardiovascular, eu chamo a atenção, depois o Iron pode até falar sobre isso, que o que as pessoas gostam de usar, os pré-treinos, né, os famosos termogênicos, que são substâncias, não, para acelerar isso, a queima disso, a queima daquilo outro. Tem trabalhos mostrando que essas substâncias podem sim aumentar a pressão arterial, aumentar a frequência cardíaca, aumentar o risco de arritmias. Então, não são substâncias que podem ser utilizadas de forma indiscriminada. Né? Tem que haver aí um acompanhamento e uma orientação adequada. Isso, e eu não vou nem falar agora de anabolizante. Ainda né? não. É exatamente isso. Lá em São Paulo, recentemente houve um tumulto sobre
a questão da suplementação por profissionais de educação física, e que eu já acho um erro. Eu acho que o profissional de educação física ele não está ainda capacitado para fazer uma suplementação. Por quê? Porque a gente tem uma disciplina durante o curso, e essa disciplina não nos dá esse conhecimento. Se faz necessário, sim, uma equipe multidisciplinar discutindo. E aí os colegas trouxeram mais uma deixa aqui para a gente, com relação da quantidade de gente, né, pessoas jovens que têm sofrido com hipertensão, com problemas cardiovasculares. E o Brasil, infelizmente, a gente o líder. Adota o ranking 1 na América Latina de jovens sedentários. E aí a reflexão é que só a mudança de hábitos saudáveis, isso não vai melhorar. Irlão, nem a pandemia mudou isso? Melhorou, mas ou nem isso? Foi bom, porque atentou para a questão da prática de exercício físico, mas enquanto profissional de educação física, eu posso te dizer que muita gente treinou em casa de qualquer jeito, e isso não é recomendado. Né? Então foi um fator que alertou a importância, mas que de fato a gente não teve um monitoramento. Por exemplo, muita gente, alunos acadêmicos que não são formados, estavam dando consultoria online. E aí o nosso conselho não tem esse braço todinho para fiscalizar. Se faz necessário a gente ter políticas públicas voltadas. Não se faz necessário a gente criar uma academia, na verdade, em praças públicas e não ter o profissional de educação física para orientar. Você tem toda a razão. E aí mudar. Incentivar a prática de exercício físico e a prática da educação física na escola, porque é lá que a gente vai mudar o hábito dessa criança. Com pessoas capacitadas lá dentro das escolas. E aí é bem mais fácil a gente estimular uma criança a construir um hábito saudável do que um adulto. Sem dúvida. E, infelizmente, o que acontece? A educação física ela é apunhalada no ensino médio. E como a gente vai falar de qualidade de vida? Você tem toda a razão. E na escola é insuportável aquela atividade física, aquela nossa senhora, e outra coisa, afasta a gente. Não sei vocês, as nossas lembranças, do nosso tempo, né? Mas lá vem de No novo. nosso tempo. Eu lembro muito ali, ensino básico, fundamental, educação, ensino médio. Polichinelo. Nenhuma. Calistenia, né? Calistenia. É cansativo, mas a prática da calistenia traz inúmeros benefícios. Sem dúvida, já mexe o corpo. Só que às vezes naquele momento a gente não sabe disso, não percebe disso. Né? É verdade. Eu acho só duas coisas sobre a atividade física. Todo mundo sabe do benefício, mas inserir a atividade física na nossa rotina diária, isso é realmente desafiador. Porque, como você falou, o mundo é cada vez mais rápido, todo mundo está ocupado, vários empregos, você já sai atrasado de um para o outro, menos tempo, horário que você vai encaixar a atividade física. Então, primeiro precisa que você tenha uma noção clara de que a atividade física vai lhe fazer bem e que talvez ela vai manter você saudável para poder manter seu trabalho, sua capacidade de trabalho. Então, acho que é um grande desafio hoje você inserir a atividade física na sua rotina diária, né? E aí, justamente, você ter alguém que possa lhe orientar para que você crie um hábito de determinado horário, eu vou fazer atividade física, colocar aquilo como uma prioridade, porque o que acontece com a atividade física é que ela acaba sendo relegada, às vezes, ao último plano. Exatamente. Eu vou fazer, mas se surgir um problema, eu vou fazer o problema primeiro. Se der eu cancelo a atividade física, Isso. faço na hora da atividade física. Exatamente. Não é prioridade. Não é Hoje eu não vou, amanhã eu não vou também de novo. Pois é. Então, quando a gente não coloca isso como uma prioridade, fica muito difícil você assumir isso como um compromisso rotineiro, e aí você perde o benefício. Colocar gradativamente, por exemplo, existe atividades que são de 25 minutos, 15 minutos, mas que vão fazer bem executada, né? Efeito, por exemplo, o próprio treino intervalado, que eu posso começar 5 minutos de caminhada, 5 minutos de corrida, eu posso começar também com a marcha estacionada, posso o TC, que é a corrida de 6 minutos, monitorando a frequência cardíaca, a pressão arterial. E eu consigo. Exercício para todo mundo. Aí eu faço uma crítica também aos meus colegas profissionais de educação física. A gente precisa conhecer teste e protocolo. Sim. Para adequar com aquele perfil da prática pessoa. regular de exercício físico. Doutor Ribamar, voltando ao coração, né, para a gente seguir aqui para a reta final do bloco. Muitas pessoas jovens, né, estão ficando com problemas cardíacos e tudo mais. Mas quando o senhor recebe esse paciente, como agir, como adequar ali justamente ali aquele tratamento para aquele paciente? Enfim, quando esse paciente chega até o senhor, como é que o profissional médico normalmente age, doutor?
Não sei se eu entendi claramente. O que já tem a doença ou o que está investigando? O que está investigando. Então, acho que a gente tem o que a gente chama de check-up geral, assim, uma primeira avaliação do paciente com histórico, com histórico familiar de doença cardiovascular ou com alguma sintomatologia. Então, na área cardíaca, você geralmente vai fazer o exame físico, a conversa. É muito importante a conversa, o Dr. Albuquerque frisou aí, saber a história familiar dele, os parentescos, quem morreu de infarto, de AVC, quem tem pressão alta, diabetes. Fazer os exames básicos laboratoriais de sangue, ver como é que está a glicemia dele, a hemoglobina glicada, o perfil de colesterol dele. Fazer um eletrocardiograma, muitas vezes a pessoa não tem nenhum nunca fez um eletrocardiograma na vida. Um ecocardiograma e um teste de esteira. Acho que assim, isso aí, basicamente você já está fazendo uma avaliação. Anual, a cada 6 meses, o que o senhor recomenda? Aí depende da primeira avaliação. Perfeito. Se você tem um indivíduo jovem, na faixa dos 30 e poucos, com o teste ergométrico normal, eco normal, você não precisa ficar pedindo a cada 6 meses, 1 ano. Você pode dar um intervalo maior. Entendi. Isso. Agora, óbvio, o paciente que já tem doença estabelecida, você está em acompanhamento, você pode ser mais... Por exemplo, tem vários pacientes aí do coração, mas na parte de válvula, por exemplo, que tem um aperto na válvula que está em progressão. Você não vai esperar 2 anos para ver como é que a válvula está progredindo. Você pode pedir até a cada 6 meses, a cada 1 ano. Entendi. Então, depende da condição que você está investigando. E depende da Mas pessoa. se o paciente é saudável, é só uma investigação e está tudo normal, você pode dar um espaço maior também. A gente vê muito esse problema também, o pedir demais, pedido excessivo de exame. Se o paciente não tem doença, está normal, veio para avaliação, passou no teste inicial, modera, deixa de fazer atividade física, mudar o estilo de vida dele, daqui a 2, 3 anos você repete de novo. Claro que existe uma chance, a doença é crônica, como você falou, é uma doença crônica. Você não está curando, nem com exercício, nem com... Você está, entre aspas, ali controlando. Então, esse controle inclui um check-up que vai variar de acordo com a necessidade da pessoa. E o senhor falou ainda há pouco do jogador, né, o Eriksen e tudo mais, né, que pessoas com problemas cardíacos, se bem tratadas, controladas, podem ter depois uma vida, entre aspas, normal, doutor? Entre aspas, normal. Aí tem que distinguir o profissional mesmo, o atleta profissional, do atleta amador. Isso. A maioria da população. Existe até um consenso para isso, o consenso de Bethesda, que é focado em atividade esportiva de atleta de alta performance, que é uma discussão mais profunda, se ele seria autorizado ou não para jogar futebol. Mas o cidadão normal, não aquele de alta performance. O cidadão normal, ele volta à rotina dele tranquilamente. Perfeito. Diga, Marcelo. 11 horas e 28 minutos, 11 e 28, estamos no podcast Atualidades na 104,1, sua Rádio Minute News FM. Só antes da gente ir para o intervalo, tem o nosso ouvinte aqui, ele não se identificou, né? Mas ele quer saber dos médicos, né? De onde partiu essa decisão de considerar a pressão 12/8 como normal? Aí ele já foi do Conselho de Medicina, foi do Ministério da Saúde, foi do CRM do Maranhão. Expliquem para o nosso ouvinte, por favor. Boa pergunta. Às vezes sai uma mudança dessa e as pessoas ficam achando que foi da noite para o dia, né? Na verdade, alguém exatamente, alguém acordou dizendo, gente, hoje vai ser 12/8. Hoje vamos mudar. E não é assim que as coisas acontecem na medicina, né? As mudanças, elas acontecem a partir de estudos que nos mostram que a gente precisa rever alguns posicionamentos. A medicina é a ciência das verdades transitórias, né? E para vocês terem uma ideia, isso aconteceu em 2001, foi publicado um trabalho que envolveu a avaliação de mais de 1 milhão de pessoas. E esse trabalho foi publicado na revista Lancet, que é uma das revistas mais bem conceituadas, né, no nosso meio. E o que se demonstrou nessa pesquisa? Que aumentos da pressão arterial, da máxima, a partir de 110, ou seja, 11, ou 75, 7,5 de mínima, já aumenta o risco cardiovascular. Tanto que em 2003 a diretriz americana incorporou esse conceito de pré-hipertensão. 2003, 2001, 2003. A gente está falando de informações do início dos anos 2000. Né? Então não é uma novidade. E de lá para cá, o que tem sido feito? Estudos e mais estudos que mostraram que, de fato, as pessoas que têm a pressão arterial a partir desse valor já incorporam mais fatores de risco, já tem mais colesterol alto, mais diabetes, mais obesidade. Então, elas têm um risco maior de ter complicações cardiovasculares. Então, o que a gente pretende com isso, mais uma vez? É chamar a atenção para o fato de que
A partir desses valores, né, de 12/8, já existe um risco maior. Então, é o momento da gente começar a ter mais cuidado. A gente não mudou os critérios para diagnóstico de pressão alta, continua igual. A gente quer que as pessoas tenham um pouco mais de consciência de que abaixo de 14/9 e acima de 12/8, a gente já tem que ter mais cuidado, né? E investir num estilo de vida saudável. 11h31, a gente faz um rápido intervalo, a gente volta já nesse assunto aqui na sua Mirante News FM, no podcast Atualidades na 104,1. Atualidades. Os assuntos em pauta no momento na Mirante News. Hora certa, Bital Ambiental. Líder em coleta e descarte de resíduos perigosos. 11h31. Sua empresa possui problemas com resíduos? A Bital Ambiental vai te ajudar. Somos a maior e mais completa empresa de gerenciamento de resíduos do Maranhão. Realizamos a coleta de resíduos hospitalares, resíduos industriais, esgotamento sanitário e limpeza de tubos e galerias de esgoto, prezando sempre pela rapidez e segurança em nossos processos. Conheça mais sobre essas e outras soluções. Acesse o Instagram, @bital.ambiental. Informação, análise e serviços nas tardes da Mirante News FM. Abrindo o Verbo, de segunda a sexta, às 14h. Inevitável. Depois de anos de espera, será inevitável viver esse momento. Dia 4 de outubro no estacionamento do São Luís Shopping. Bruno e Marrone. Inevitável. A festa. Show de abertura com Dino Fonseca e participação de Enzo Rabelo. Ingressos e mesas à venda sem taxa na 4 Mãos Store e loja Noroeste Maiobão. Vendas online no site bemingressos.com.br. Assembleia em 1 minuto. O deputado Fred Maia tomou posse com a licença da deputada Cláudia Coutinho e destacou a alegria de estar de volta no parlamento maranhense. Um motivo de alegria, satisfação e dizer que a gente passou aqui uma temporada, agora está voltando novamente para dar os resultados que a gente conseguiu. Muitas coisas no momento que a gente passou aqui a gente conseguiu concretizar e a gente fica muito feliz. E dizer para o povo do Médio Mearim, do Maranhão, que a gente está aqui pronto, preparado e querendo trabalhar cada vez mais. O parlamentar já anunciou melhorias que está articulando com o governo do estado para a cidade de Pedreiras e região do Médio Mearim. A gente está conseguindo viabilizar muita coisa para a cidade de Pedreiras e para toda a região. Nossa maior conquista agora que a gente vai estar em breve, o governador vai estar concretizando em Pedreiras, será a abertura da policlínica. Vai levar mais saúde, garantia de respeito e dignidade ao povo do Médio Mearim. Marina Souza com mais um Assembleia 1 Minuto e até a próxima. Urologista Dr. Paulo Roberto informa a temperatura. 30 graus. Papo urológico. É Dr. Paulo Roberto, tá certo. Meu amigo, você sabia que dificuldade para urinar, dor ou sangue na urina são sinais de alerta que todo homem deve levar a sério? Não ignore os sintomas, procure o urologista. Cuidar da saúde é o melhor caminho para viver mais e melhor. Nos chama no direct e vamos resolver o seu problema. Siga no Instagram, @urologista Dr. Paulo Roberto. Fone 3313-3000. Dr. Paulo Roberto, tá certo. No carro, no rádio, na internet, você ouve Mirante News FM. Marcelo Rodrigues. 11h35, estamos de volta no seu podcast Atualidades. O assunto de hoje é saúde do coração, aproveitando que ontem, dia 29 de setembro, foi o Dia Mundial do Coração. A gente trouxe essa novidade, né, Thiago Bastos? Pressão 12/8 passou a ser considerado ali pré-hipertensão, uma nova diretriz. Sinal e de aí alerta. Ficou o questionamento aqui também durante o intervalo, para esclarecer, né, o Ribamar trazendo inclusive essa informação que muita gente que viu a notícia, nosso ouvinte inclusive também teve essa percepção, certeza, né, de que é algo mercadológico, é algo comercial, é para vender mais remédio, é para vender mais atendimento. Não é bem assim, né, Ribamar? Não é para você se medicar quando você atestou que a sua pressão ali tá 12/8. Isso é muito importante. Já foi dito aqui hoje, mas é bom reforçar. O 12/8 acende a luzinha amarela de mudança de estilo de vida
e prevenção. Mas ninguém está autorizado. A nova diretriz brasileira, que já vem da diretriz europeia do ano passado, não chega a ser tanta essa novidade, esse 12/8, já vem de diretriz anterior. Sim. Na verdade, como a doutora Jaqueline falou, vem de estudos, de décadas, mostrando que o impacto que acima de 12/8 tem na função renal, no coração, na vista, no cérebro. Então, do 12/8 ao 14/9, em geral, a gente orienta mudança de estilo de vida e alimentação, exercício. No 13/8,5, 13/9, a gente já começa a pensar em medicação se o paciente for diabético, se ele tiver muito fator de risco para doença cardiovascular e cerebral. Mas a meta não é dar remédio para quem tem 12/8, 12/9, não é isso. A ideia é mudar o estilo de vida e conscientizar que ele tem uma forte tendência nos próximos anos de virar hipertenso se ele seguir naquela linha que ele está indo. É isso que é o objetivo. Eu até brinquei aqui no intervalo, viu, doutor Albuquerque, que, por exemplo, né, isso o ouvinte pode também passar, se é que não já passou por essa situação. Alguém infarta, ou pelo menos tem ali um princípio de alguma questão cardiológica, né, de disfunção, enfim. A gente, em muitos momentos, não sabe como proceder. E a gente sente falta nas escolas, nas unidades de ensino, de uma orientação, em termos de primeiros socorros, lá para os indivíduos, lá para as crianças, para os jovens mesmo. Isso eu estava fazendo a pesquisa de que existe uma lei já para reforçar isso? Exato. No Maranhão, uma lei antiga, de 2005, que na verdade essa lei... É 2005. 2005, já tem 20 anos. Perfeito. Né? E o que é que ela regula nessa lei? É que os locais de agrupamento de população, incluindo academias de ginástica, estádios de futebol, ginásios esportivos, centros comerciais, hotéis, shopping centers, templos e outros locais de aglomeração, deveria ter o aparelhinho, que é o cardiodesfibrilador, tá? E, claro, isso enseja políticas públicas de treinamento dessas pessoas. Então, as associações médicas, quando são convidadas, nós realizamos treinamentos, né? E seria uma política pública de treinar as pessoas, treinar os professores de diversos níveis da escola, treinar as pessoas que estão no trabalho em hotel, que trabalham no centro, no shopping, no centro de convenções, ter disponível o aparelho naquele local, porque na eventualidade de um caso de emergência, essa pessoa vai ser a primeira a fazer o atendimento desse indivíduo enquanto pede o socorro especializado. E da forma correta. Exatamente. Pode ser decisivo. Inclusive, houve um evento e uma corrida, né, recentemente aqui em São Luís. Isso. E a partir desse evento, inclusive a Sociedade Brasileira de Cardiologia Regional Maranhão, que eu presido, a gente ofereceu um treinamento para as assessorias de corrida, né, para orientar, fazer o processo, a identificação correta, a reanimação correta do paciente. Então, isso é muito importante. É importante que as pessoas saibam que as sociedades, elas estão aí, basta que a gente tenha a oportunidade, que a gente seja acionado e, claro, o poder público tem um papel muito importante nesse sentido, né, de acionar as sociedades de especialidade para que a gente consiga contribuir ampliando esse conhecimento, né? Compartilhando o conhecimento e fazendo com que as pessoas consigam identificar corretamente pessoas em risco diante de evento cardiovascular. Está recebendo aqui. Diga, Marcelo. Não, é justamente passar a bola para o Ilon, né, que é educador físico, está acompanhando ali na prática a atividade das pessoas que estão procurando fazer exercícios. Quais são esses sinais, né, que eles podem estar, você como profissional, está observando que é um fator ali de risco, né, que apresenta a pessoa que está fazendo atividade física, que pode indicar esse problema cardíaco, né? Uma dor no peito, aquele cansaço excessivo. Quais são esses sinais, Irlon? Enquanto profissional de educação física, eu te afirmo que a gente não tem essa competência de afirmar. Mas é claro que o corpo ele vai dar sinais, né? Então, na anamnese, que é uma avaliação que a gente faz antes da prática de atividade física, exercício físico, que compõe N perguntas, inclusive fatores de risco, se tem familiares com doenças cardiovasculares, diabetes, entre outras, a gente já seleciona esse indivíduo, pede para ele voltar, né, ir ao médico, e a partir daí a gente faz um treino individualizado. O treino que serve para mim não serve para você. Por isso que a gente obedece o princípio da individualidade biológica. E temos que levar em conta também todo esse percentual de pessoas que têm algum tipo de doença, eles fazem parte de um grupo especial. Tá? Então, não é
qualquer profissional de educação física que está também habilitado a dar treinamento para os grupos especiais. Requer a formação e requer que esse profissional tenha experiência ou uma especialização que vai tratar esse indivíduo, porque o intuito do profissional de educação física é fazer com que esse indivíduo treine com segurança. A gente não pode submeter ele além de um risco que a própria atividade física já oferece. É para dar Acho respiro que um ponto importante que ele falou, porque vocês falaram até do pessoal mais jovem, né, que está chegando às academias ou que tem problema, mas eu falaria de um grupo também começou a ser mais numeroso, são os idosos. Então, cada vez mais nós temos pacientes com 80 anos, 90 anos que estão na academia. Então, é importante que nem todo profissional da educação física vai estar capacitado, tem experiência para lidar com esse grupo. E nós também, como cardiologistas, a visão é um pouco diferente. Os exames talvez sejam um pouco diferentes, a abordagem é um pouco diferente. Então, eu diria que tem o pessoal mais jovem, que está tendo mais complicações, mas nós temos hoje uma população de idosos cada vez crescente. Mais ativa. Né? Muito mais ativa e que precisa de um olhar especial, seja no diagnóstico, seja no acompanhamento, seja o tipo de atividade física que ela vai fazer, porque se não for bem feita pode trazer algum malefício em vez de benefício. E aí o doutor fez uma colocação muito importante sobre o tipo de exercício físico. Até outro tempo se falava que o treino resistido, que é o treino de força, né, ele não é eficaz para o auxílio da hipertensão. Os estudos comprovam que o treino resistido, né, tem resultados que são, em alguns casos, até melhor do que a atividade aeróbica. Ajuda. Exato. Porém, tem que ser praticado de forma leve e moderada. E vai depender de indivíduo para indivíduo. Com o ritmo condizente ali para cada pessoa. Olha, a Ivana Oliveira, muito obrigado aqui, está nos acompanhando no chat. Passar aqui para a doutora Jaqueline. Bom dia. Minha pressão geralmente fica 9/6, né? Ela cita aqui 90/61, né? Qual a orientação e cuidados para essa pressão considerada mais baixa? Se é que é considerada mais baixa. Para esse perfil de pessoas que tem essa preocupação. Diga, doutora. Que bom para ela, né? Que maravilha. Na verdade, gente, não existe pressão baixa, tá? Então, vamos aproveitar essa oportunidade para desmistificar isso. Não existe nenhum valor considerado anormal de pressão arterial para baixo. Em raras situações em que o paciente tenha sintomas associados, né, que a gente consiga estabelecer relação específica com aquele valor de pressão arterial, é que a gente fala de hipotensão, né, que seria a pressão arterial diminuída. Então, no dia a dia, não tem nada disso, não tem pressão baixa. Se a sua pressão é 9/6, ótimo, agradeça a Deus todos os dias. Se é 10/5, tá ótimo. Se não existe nenhum sintoma associado, tranquilo. Que bom, que bom. A Iolene aqui está dizendo o seguinte: bom dia, tenho um problema de pressão desde os 21 anos. Ela toma losartana 12/1, não sei se está especificado, já teve trombose por conta da pressão, está relatando apenas aqui a sua situação. E hoje ela tem 54 anos, vive muito bem, né, com o seu controle aí medicamentoso, Marcelo. Marcelo, queria só fazer um comentário da pressão baixa sobre Jaqueline. É muito comum no consultório as pessoas falam, e se eu tiver com a pressão muito baixa, o que eu faço? E há uma crença popular de colocar sal embaixo da língua, aumenta a pressão. Então, não façam isso. O sal não aumenta a pressão agudamente. Então, a pressão é baixa, né, nesse sentido, 9/6. Está um pouquinho mais baixa, está com algum sintoma? Coloca a paciente deitada, eleva as pernas da paciente. Muitas vezes só isso já resolve o problema, tá? E o sal indiferente. O sal não coloque o sal embaixo da língua que não vai funcionar, não. Os doutores profissionais, mantenham-se hidratados. Aqui é né? muito quente, então às vezes o calor excessivo, ele faz com que essas pessoas tenham algum sintoma, porque dilata adicionalmente os vasos, a pressão pode cair um pouco mais. Então manter-se hidratado. São dicas mais simples do que imaginávamos, né? E algumas desmistificações que vocês estão fazendo. A Ivana Oliveira está agradecendo aí a doutora Jaqueline pelas orientações. Marcelo. E agora, Ribomar, né? Qual a importância também do sono, né, para a saúde do coração? É algo, às vezes, que as pessoas negligenciam. Tá todo mundo ali também atrás de energético para ficar ativo durante o dia inteiro. Qual a importância do sono para você ter um coração saudável, Ribomar? Eu costumo brincar hoje em dia que tem remédio para acordar e remédio para dormir. A pessoa de manhã toma um energético para acordar, de noite toma o xizinho lá para dormir. Então, assim, a pessoa resolveu que decidiu controlar que ele vai dormir aquele horário e acordar aquele horário. Mas isso é um ciclo biológico, na verdade, né? Isso. O sono, não só a qualidade do sono reflete na sua vida, como a qualidade do sono também é indicador de que alguma coisa pode estar errada.
Primeiro, o ideal é que você tenha as suas 6. Existe um tempo ideal de sono? Varia com a idade. Está em crescimento, criança, adulto e tal. Mas eu diria que 7, 8 horas de sono por noite seria o tempo ideal para todo mundo. E aquele sono ininterrupto, né, doutor? O sono que atinge todas as suas fases, né? Porque tem gente que só vai na fase superficial, acorda. Isso, aquele sono quebrado. Aquela apneia do sono, não é só o roncar, tem o roncador e tem aquele que quando está roncando você vê, para de respirar por alguns segundos, aí volta, sufocado. Perfeito. Ele está dormindo, mas ele não tem uma profundidade de sono. Aquilo ali altera a pressão arterial, aquilo ali leva à arritmia, aquilo ali interfere com todo o metabolismo do paciente. Então, o sono pode dar o diagnóstico também da pessoa. Só olhar a pessoa dormir já te faz sugerir que ela pode ter problema de saúde ou ela vai ter problema de saúde. Por isso que especialistas do sono hoje estão cada vez mais intercalados com vocês. Existem exames próprios, polissonografia, mas é muito importante o sono. É importante ter um sono bom, e um sono de horas e um sono bom, aquele sono que atinge todas as fases. Porque senão você não vai ter um sono relaxante que vai te devolver, completar o ciclo os hormônios cicladianos. Nós estamos falando de algo crônico, né, gente? Isso aqui já ficou muito claro, né? Mas eu queria saber de vocês, doutora Jaqueline pode até entrar nessa história. É possível prevenir em termos de dieta, de alimentação? A gente não está aqui recebendo nutricionista, mas acho que vocês podem tentar fazer esse papel. Existe uma dieta específica para fazer essa prevenção? A senhora falou no começo da conversa sobre a boa alimentação. Existe uma dieta que chama dieta DASH, né, que é uma dieta que é rica em castanhas, né, são as oleaginosas, os laticínios desnatados, leite e derivados desnatados, vegetais, frutas, carboidratos integrais, né, os grãos, enfim, uma alimentação que já demonstrou-se, né, em estudos que ela tem potencial para reduzir a pressão arterial. Então, a gente fala de alimentação equilibrada, saudável, mas quando a gente fala de redução do risco cardiovascular, tem a dieta DASH, tem a dieta mediterrânea, né, que são dietas que já demonstraram que reduzem, de fato, o risco cardiovascular. Então, tem essas características, né, gorduras boas, peixes, né, enfim. É uma alimentação que é bem diferente da alimentação da nossa região, o nosso dia a dia. Então, é difícil, muitas vezes, você fazer alguém aderir a esse tipo de alimentação. Então, é complicado. Muitas vezes eu vou falar para o paciente que ele tem que comer castanhas, que ele tem que comer 5 porções de frutas e verduras todos os dias, arroz integral, pão integral, enfim, é muito complicado. A gente entraria aqui em questões sociais, culturais, socioeconômicas. Então, existe sim, dentro de um programa alimentar, com auxílio de um profissional da nutrição, como fazer aquela pessoa, dentro dos seus hábitos, com aquilo que ela gosta de comer, porque isso é importante. A comida é um prazer também, né, gente? Não pode ser um sacrifício, uma tortura. Adequar principalmente quantidades, né? Saber associar de forma correta os alimentos para que a gente tenha aí o maior benefício para a nossa saúde. Eu somaria isso aos horários também, né? Sim. Distribuir melhor, né? Essa questão dos horários também é uma coisa que é muito pessoal. Né? Então, tem gente que funciona muitíssimo bem com 3 refeições diárias. Eu não sinto fome, eu não quero comer, eu estou de bem, eu organizo tudo ali. Enfim, tem aquelas pessoas que preferem ter uma alimentação mais fracionada. Então, eu sempre acho que a individualização é a melhor conduta. Você impor horário de treino. Tu tens que treinar todo dia às 5 horas da manhã. Não funciona, inclusive para mim. Eu não treino 5 horas da manhã. E existe já também, né, cientificamente falando, um melhor horário para treinamento. Qual seria? A tarde é o melhor horário. O nível de cognição, ele é bem mais... A tarde mais maturada, fim do dia. A partir da tarde para o final do dia é um horário que o organismo responde bem melhor aos treinamentos. Mas o melhor horário é aquele que a pessoa consegue. É isso que eu ia dizer. O melhor horário, gente, é o que você pode ir. Tá? Até porque, apesar de você falou, mas tem pessoas que ao fazer atividade física no final da tarde ou da noite, eles têm uma maior dificuldade para dormir, por exemplo. Né? Isso também é variável de indivíduo para indivíduo. Mas eu queria deixar aqui o recado: o melhor horário é o que você consegue ir. O importante é ir. O importante é ir. Se é de madrugada, se é no final da tarde, se é na hora do almoço. Muitas pessoas conseguem conciliar na hora do almoço. É o horário que ele sai do trabalho, faz academia e volta para o trabalho dele. É o único horário possível. Então, faça nesse horário.
Então, acho que a mensagem é: faça sempre no horário que você pode. Eu lembrei agora de uma conversa, viu, Marcelo? O doutor Albuquerque falou, já contei aqui, né? Eu era meio sedentário, hoje, graças a Deus, mudei, viu, doutor? E aí eu fui na profissional médica, ela fez a seguinte pergunta: mas só faz quantas vezes por semana, tal, né? Atividade física nenhuma, tal, mas você tem complicação no horário e tudo mais? Disse, olha, eu posso fazer, mas talvez ali uma vez por semana. Pois faça. É melhor você fazer uma vez por semana, que não é o ideal, do que não fazer. Então, você falou... Isso é interessante, porque, né? a Revista Brasileira de Educação Física, Atividade Física, na verdade, ela recomenda hoje 300 minutos semanais. Né? Mas o importante é a gente iniciar. Exatamente. Porque se a gente não inicia, piora. E existem alguns macetes, né, que a gente tem para monitoramento com relação, né, a possíveis problemas. Antes da atividade física, verificar a frequência cardíaca, verificar a pressão durante a atividade física também, porque a recuperação que a literatura recomenda durante 1 minuto, se essa frequência cardíaca ela continua, ela aumenta, isso pode ser um pré-indicativo. Agora deixa eu falar desse perfil aqui, Lon, da pessoa que está nos ouvindo. Importante, muito importante isso que você está falando, da pessoa ser monitorada, mas eu estou falando com aquela senhorinha que pega o tênis dela no fim da tarde e vai fazer aquela caminhadinha, às vezes, na esquina da casa dela. Essa caminhadinha não vai resolver. Pois é. Fala um pouco para esse perfil. Eu vou discordar. Vamos lá. Fala um pouco para essa pessoa. Senhorinha, pode continuar caminhando. Pode continuar caminhando. Mas vamos lá. Vamos levar a questão morfológica. Tá? Existe um princípio da atividade física chamado adaptação anatômica. A partir que o organismo está adaptado, ela precisa aumentar a intensidade e o tempo de treinamento, tá? Então ela vai continuar caminhando, mas a gente não vai sentir melhoras. Por conta de quê? Porque precisa de estímulos mais fortes. Para continuar. Certo, mas aí não vamos misturar dois conceitos. O conceito para a gente de prevenção, atividade física regular, 30 minutos, se ele só consegue, vai reduzir desfecho cardiovascular. Se essa senhora diz, eu só consigo caminhar ela por tem enquanto que caminhar 15, 20 minutos. Pronto, ela vai caminhar. O ideal é que ela caminhe pelo menos 150 minutos, que era a orientação anterior. Tá? 150 minutos, agora aumentou para 300. Mas se ela andar 30 minutos, de segunda a sexta, em volta da casa dela, no quintal da casa dela, na pracinha perto da casa dela, para a prevenção de doença cardiovascular faz efeito. Talvez ela não vá ganhar massa muscular, não vai ganhar capacidade aeróbica adicional, mas vai reduzir o risco de doença cardiovascular. Já é um passo. Não, talvez o principal, né? Vou reduzir risco, né? Para outros, que aí você já está falando de aumento de desempenho. Então, outro... Porque são dois conceitos diferentes aqui. Aqui é para redução de risco. Perfeito. Então a senhorinha pode continuar caminhando com o seu tênisinho, né? Mas diga, lógico que você ia falar alguma coisa. São dois, né, conceitos totalmente diferentes, mas existem também outros cuidados que a gente precisa ver. Perfeito. Por exemplo, calçado, roupa, hidratação, é o ideal que a gente está falando, né? Mas se não tem as condições ideais, faz com que... Isso. Né? Tudo... Essa questão da monitoração, assim, eu vejo como uma faca de dois gumes, né? Porque a gente sabe que durante a atividade física, a pressão arterial vai subir. E esse é um dos principais marcadores de que está tudo bem com o coração. Se a sua pressão não subir durante a atividade física, tem alguma coisa muito ruim com o seu coração. Né? Eu acho que eu não me fiz entender. Só entender os limites, até onde deve chegar. O que a gente está falando é da frequência. Né? A gente vai ter a frequência máxima, a frequência de repouso. Né? E aí, durante o exercício físico, né? Ele fez a série dele lá, o exercício, a gente precisa monitorar. Porque a literatura fala que a recuperação, esse coração ele tem que voltar a bater com 1 minuto normalmente. Se sobe, isso é um pré-indicativo de um alerta. Por exemplo, a minha frequência de repouso é 55. Eu treinando chega lá a 120, mas se for mais do que isso, e depois de 1 minuto eu verificar, em vez de baixar a frequência cardíaca, ela aumentou, é um pré-indicativo. E aí a gente tem uma forma incrível de avaliar isso, que é o teste ergométrico. Exatamente. Que é um exame barato, acessível, que nos permite avaliar o funcionamento do aparelho cardiovascular durante o exercício, nos dá todas essas informações e serve muito para o profissional da educação física programar também. E acompanhar o treino do indivíduo. indivíduo. Porque não o que acontece hoje, quando você fala da monitorização, isso também virou um modismo, né? As pessoas com seu reloginho que dá 1000
nenhum parâmetros. E aquele coitado que não tem o reloginho, como é que ele fica, né? Então, lembrar que a monitorização é importante, em alguns casos ela é necessária, talvez até obrigatória para determinados tipos de pacientes, mas a grande maioria da população ela vai fazer um teste ergométrico na avaliação inicial para começar a atividade física, e aquele teste ergométrico vai dar subsídios tanto para o preparador físico quanto para o próprio cardiologista ou o médico do esporte para orientar aquele paciente. Então não é necessário que eu tenha um smart para poder malhar, não é necessário que eu monitore isso de uma maneira, digamos, contínua, diária, não. Né? E é se claro você tiver seu smart, pode continuar. Mas se você tiver, tem, claro. impede. E também não super utilizado, porque tem gente que hoje chega, liga, olha, minha frequência subiu hoje no dia do treino. Foi um dia. Aí você dormiu bem? Não dormi bem. Tudo bem. Você bebeu antes do treino? Bebi antes do treino. Então existem variáveis que vão alterar um dia. Então, de novo, uma medida isolada não quer dizer nada, né? 11 horas e 56 minutos, 11h56. O tempo passou voando, viu, Tiago? Agradecer rapidamente nossos convidados. Doutor Albuquerque, muito obrigado pelo tempo e pela disponibilidade. Doutora Jaqueline, Ribamar Costa e Irlon Braga. Ribamar, que é coordenador de cardiologia do Hospital São Domingos. A doutora Jaqueline, que é cardiologista. Doutor Albuquerque, cardiologista e presidente do CRM. E o Irlon Braga, que é educador físico. Muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade, por esclarecer essas inúmeras dúvidas, viu? Nosso ouvinte aqui participou em peso do programa de hoje. Destacar que na sequência vem aí o Mirante News Esporte. Agradecer você também, Tiago Bastos. Abraço, Marcelo. Na sequência vem aí o Mirante News Esporte na 104,1, com ele mesmo, só troca de lugar aqui na Mirante News FM. 11 horas e 57 minutos, a gente volta amanhã em mais uma edição do Atualidades aqui na Mirante News FM. ZYR 138, Rádio Mirante News FM 104,1. 40 kW de potência. Estúdio na Avenida Ana Jansen 200. São Francisco, São Luís, Maranhão. Hora certa, Revemar. Pensou em seminovos, pensou em Revemar. WhatsApp 992450526. 11 horas e 57 minutos. Tá procurando um carro com preço, qualidade e garantia de até 2 anos? Na Revemar